Graça e paz a todos, amém? Todos tenham uma boa noite. Que nesse momento você possa estar se atentando àquilo que Deus Ele irá falar para cada um de nós. E a palavra que nós vamos estar usando como base esta noite, o texto que nós estaremos usando como base, está no Evangelho de Jesus, conforme escreve Mateus, capítulo de número 8, e o versículo 23 em diante. Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo de número 8, versículo 23. A palavra de Deus nos diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bom, o que nós vamos falar hoje circula em torno de sentimentos humanos, emoções. O que nós vamos falar hoje tem a ver com como lidar com o medo, como reagir diante do medo, diante das aflições e das dificuldades. Nós sabemos que o ser humano, ele é dotado de sentimentos estes que ora produzem alegria, ora produzem tristeza, ódio, rancor. O sentimento, ele te proporciona experiências, muitas vezes agradáveis, outras vezes desagradáveis. As emoções, elas podem ser favoráveis ou desfavoráveis, conforme a circunstância que nós vivemos. Nós sabemos que o ser humano, ele é capaz de se emocionar com certas atitudes, com certas ações, ao ponto de sentir no seu coração alegria, desespero, raiva, tristeza, mágoa, angústia. Isto é algo que pode ser produzido no coração do homem. E nós vemos dentro do Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 8, o medo sendo aflorado no coração de pessoas que estavam vivendo um momento de dificuldade. Nós vemos dentro do contexto aonde nós lemos o sentimento de tristeza, o sentimento de pavor. Nós vemos aqui o coração dos discípulos de Jesus se aflorando de sentimentos adversos por conta das circunstâncias que rodeavam a embarcação dos mesmos. É normal
E diante de uma situação como essa, a reação do ser humano ser esta dos discípulos de Jesus: o pavor, o medo. E nesse momento, na nossa mente passa muitas informações. Neste momento, a nossa mente é capaz de maquinar muitos pensamentos. Muitos são os pensamentos que nos vêm à mente nestas horas. Pensamentos contrários. Pensamentos de desistência. Quem sabe, na mente dos discípulos, naquele momento, vem a informação de que chegou o ponto final da história da vida deles. Quem sabe, neste momento, no pensamento dos discípulos, a informação que chegava era: acabou para vocês, aqui é o ponto final. Quem sabe você está vivendo dias em que na sua mente a única informação que chega é: acabou, é o ponto final. Jesus não está nem aí para o que você está vivendo. Quem sabe as circunstâncias que você vive hoje, elas sejam circunstâncias que produzem no seu coração sentimento de desistência, sentimento de pavor. Quem sabe a circunstância que você vive hoje produza na sua mente, no seu coração, o desespero tão grande a ponto de você imaginar que Jesus não está nem aí. Mas eu venho aqui com uma palavra de conforto para o seu coração. Eu venho aqui hoje com uma palavra de esperança. Eu vim devolver a esperança para o seu coração. Eu vim aqui com a incumbência de devolver a fé para o seu coração, de tranquilizar a sua mente e dizer para você: Jesus está no barco, e apesar da tempestade, Ele está pertinho de você. Jesus não abandonou o barco dos discípulos. O silêncio de Jesus não era sinônimo de ausência da presença. Jesus pode estar em silêncio, mas a presença dele ainda está contigo. Não deixe a circunstância trazer no seu coração desespero. Não deixe as circunstâncias regerem o futuro da sua história. Não deixe a circunstância modelar a sua fé, porque a Bíblia diz em Abacuque 2,4 que o justo, ele vive por fé e não é por vista. Você não é regido pela circunstância. Você não é regido por aquilo que te segue, aquilo que te rodeia. Você e eu não somos regidos por aquilo que é externo. O que nos rege, o que nos move, o que nos conduz é algo interno, é a presença de Deus que nos fala através da palavra de Jesus. Jesus, ele vai entrar no barco. Mateus não nos diz, mas Marcos capítulo 4 vai dizer que Jesus, ele vai dizer para os discípulos: passamos para o outro lado. Jesus, ele disse para os discípulos: nós vamos chegar do outro lado. Ele não revelou o processo, mas ele revelou o final. Ele não revelou a caminhada, mas ele disse o alvo que eles iriam alcançar. Jesus não falou que eles passariam pela tempestade, mas Jesus disse: nós vamos passar para o outro lado. Talvez Jesus não falou para você que você enfrentaria essa dificuldade, mas ele disse para você que você ia chegar em um determinado lugar. E se ele falou que você ia chegar lá, não é a tempestade que vai interromper que você alcance aquilo que ele disse.
Não é a tempestade que anula a promessa de Jesus. Não é a tempestade que anula o projeto de Jesus. Não são as circunstâncias que anulam a fidelidade de Deus. Deus é fiel em meio à tempestade. Deus é fiel em meio ao deserto. Deus é fiel em meio à cova de leões. Deus é fiel em meio à fornalha. Deus é fiel no meio da bonança, mas é fiel no meio da dificuldade também. Talvez os discípulos se esqueceram da palavra que Jesus disse anteriormente: passamos para o outro lado, e eles só conseguiram enxergar o seu presente, a sua realidade. Talvez você tenha se esquecido de muitas coisas que Jesus tem te dito, e a única coisa que você consegue focar é na sua realidade. Talvez você só consegue se focar no seu presente, mas a sua realidade, o seu presente, não anulam aquilo que Jesus disse para você. Eu quero te convidar a você trazer à sua memória palavras que um dia Jesus falou para você. Eu quero te convidar a você se lembrar daquilo que Jesus um dia falou para você. Eu quero te convidar a você se lembrar quantos foram os problemas que você enfrentou junto com Jesus e você venceu. Eu quero te convidar a você se lembrar da onde é que você saiu, quem era você antes de Jesus te chamar. Eu quero que você comece a meditar em tudo que Jesus fez por ti até aqui. Quantos livramentos! Muitas foram as vezes que Jesus te livrou. Muitas você sabe, outras não. E será que Ele te traria de tão longe para te deixar perecer aqui? Será que Ele te traria de tão longe para você perecer logo aqui? Jesus não te trouxe até aqui para aqui te abandonar. Jesus não investiu tanto na sua vida para chegar aqui Ele te rejeitar e te abandonar. Jesus, Ele não te livrou tanto até aqui para te deixar morrer no meio dessa tempestade que você está enfrentando. Jesus disse para os discípulos: passamos para o outro lado. Os discípulos seguem a Jesus. Jesus, Ele vai dormir, Ele vai descansar. E quando Jesus ele dorme, ele descansa no meio da embarcação, a Bíblia diz que no meio do mar se levanta uma grande tempestade. E quando a tempestade ela se levanta, os discípulos de Jesus começam a discutir, a brigar. É claro que eu estou falando de uma forma figurada. Eles começam a lutar com a tempestade. Há muitos que não acreditam, mas nós acreditamos que Jesus ele é Deus. Obviamente que Jesus, quando veio para a terra, ele dormiu. Mas na Bíblia Sagrada, essa é a única vez que nós encontramos a menção de Jesus dormindo. Nós vemos que quando Jesus ele vai criar o ser humano, quando ele vai modelar o ser humano do pó da terra, ele forma o ser humano, ele modela. Ele vai agora criar animais. Ele vai criar para um animal macho, ele vai criar uma fêmea. E ele vai observar que o homem não tinha uma companheira. E a Bíblia diz que Deus, ele faz o homem dormir. E no meio daquele sono, Deus, ele vai fazer uma operação no homem.
E do homem, Deus, ele vai retirar o elemento que ele forma, que ele faz a mulher. E Deus vai dizer assim: não é bom que o homem esteja só, falhei uma ajudadora idônea. Sabe o que eu aprendo com isso? É que quando você descansa, Deus ele prepara ajudadores para você. Mas quando você luta com uma tempestade, Deus ele dorme, ele descansa, figuradamente falando. Óbvio que eu estou falando figurado, mas enquanto você luta com a tempestade, Deus não trabalha. Mas quando você descansa, Deus prepara a ajuda que você precisa. Esta noite você tem duas opções: ou você descansa e deixa Deus pelejar por ti, ou você peleja e Deus vai descansar. Jesus ele está ensinando um modelo, um padrão de fé e de confiança no Pai. Porque enquanto Jesus descansa no meio da tempestade, ele está reconhecendo que o Deus que cuida da vida dele manda no mar, manda na tempestade, manda no vento, manda na terra. O Deus a quem nós servimos é o Deus quem criou todas as coisas, e pela palavra do seu poder ele sustenta até hoje todas as coisas. Eu vou te contar uma história. Essa história não é fictícia, não é uma ficção, não é uma parábola, não é uma história com E, é com HI, é história. É uma história de vida verídica, aconteceu. Certa feita, um pastor, ele vai pregar em um estado, em um país, melhor dizendo, distante. E ele tinha que pegar um avião. Quando esse pastor, ele embarca no avião, logo vai se aflorar no seu coração a curiosidade. Porque ele vai ver uma criança de aproximadamente 8 a 9 anos de idade, sentado em uma poltrona do avião, sozinha. Essa criança trazia nas suas mãos um aparelho, um tablet. E esse pastor observava aquela criança. E ele ficava olhando na intenção e na expectativa de que os pais daquela criança logo se assentariam junto com ela naquela poltrona. Mas ele observa que passa-se o tempo e ninguém se aproxima daquela poltrona. O pastor só pensava em uma coisa: se essa criança precisar de mim, eu vou estar aqui para ajudá-la. Até que ele ouve a mensagem de que o avião levantaria voo. E ele fica pensando consigo: não é possível que essa criança esteja sozinha neste avião. O avião levanta voo e a criança pega o seu tablet e começa a jogar. O pastor não desgruda os olhos daquela criança, os olhos fitos da criança. E ele fica imaginando: essa criança pode precisar de mim e eu vou estar aqui para ajudá-la. Mas a criança não demonstra nenhum sentimento de apavoro. A criança não demonstra nenhum desespero, o que causa espanto no pastor. Até que uma situação inusitada acontece.
o avião começa a pegar uma turbulência. O avião começa agora a tremer. E aquele pastor, ele olha para a criança e diz: não é possível. Esta criança, ela vai precisar de mim e eu vou ajudá-la. E quando ele olha para a criança está tranquila jogando o seu joguinho. Até que o avião estabiliza no voo. E ele deixa transbordar a sua curiosidade. Ele se aproxima da criança. E ele vai perguntar para ela: vem cá, você não tem medo de viajar sozinho? Você não teve medo quando o avião entrou em turbulência? A resposta da criança surpreendeu o pastor e ela disse: não, eu não tenho medo. O pastor não se sentiu satisfeito. Ele pergunta: mas por que você não tem medo da turbulência? A criança disse: é simples, eu estou acostumado a pegar turbulência, porque o meu pai é o piloto do avião. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Talvez aí o avião da sua vida esteja em turbulência, mas o seu pai é o piloto do avião. É ele quem governa todas as coisas, é ele quem sustenta, e é ele quem está controlando o rumo que a sua vida leva. Não deixe o desespero tomar o seu coração. Eu falo isso como ser humano, alguém que sofre como você, alguém que chora como você, alguém que muitas vezes se desespera como você, muitas vezes se alegra como você, se surpreende como você. Um ser humano também solícito a viver as mesmas coisas que você vive, passivo a passar o que você passa. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração esta noite. Não deixe que a circunstância modelem a sua mente e o seu sentimento. Não deixe que a circunstância domine o estado de emoção do seu coração. Porque você tem uma palavra. Nós não vivemos debaixo de circunstâncias, mas nós somos regidos e movidos pela palavra de Deus. E a palavra que Deus tem para nós é: nós vamos chegar do outro lado. Já dizia Billy Graham, um grande avivalista da nossa geração: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Eu já li a última página da Bíblia e eu tenho uma boa notícia: vai dar tudo certo, porque Deus controla cada curso da história. É Deus quem governa, é Ele quem está no controle, e Deus domina a minha e a sua história. Os discípulos acordam Jesus. A pergunta dos discípulos revela o que eles entendiam de Jesus. A pergunta é: mestre, o Senhor não se importa de que nós perecemos? Ou seja, Jesus, o Senhor não está nem aí para o que nós estamos vivendo? Quantas vezes nos perguntamos: será que Deus se preocupa com a minha vida mesmo? Será que Deus, Ele se preocupa com o que eu estou vivendo? Já dizia um sábio: Deus não desperdiça sofrimento com os seus filhos. As dores, as aflições, os sofrimentos têm propósito. E você está vivendo este tempo porque Deus tem um propósito para a sua existência. Eles perguntam: mestre, o Senhor não está preocupado com o que nós estamos enfrentando? A resposta é óbvia. É claro que Jesus, Ele se preocupa. É claro que
que Jesus se preocupa com o que nós enfrentamos. Jesus apenas está provando a nossa fé. Jesus apenas está provando se nós estamos acreditando no que Ele falou ou se nós já nos esquecemos daquilo que Ele já disse. A Bíblia diz que Jesus, Ele vai se levantar e Ele vai continuar em silêncio. Ele não vai dar nenhuma palavra para os discípulos. E aí é que mora o problema. Uma palavra de repreensão da parte de Deus, uma palavra de correção da parte de Deus, não dói tanto quanto Deus ficar em silêncio. É preferível que Deus nos corrija, que Deus nos chame a atenção, do que Deus permanecer em silêncio quando nós queremos uma resposta. É preferível que Deus nos dê uma resposta que muitas vezes não queremos ouvir e que não esperamos, do que ouvir o silêncio de Deus. O silêncio de Deus nos faz pensar muitas coisas. O silêncio de Deus nos faz supor muitas coisas. O silêncio de Deus nos faz enxergar coisas inexistentes. O silêncio de Deus nos faz pensar que Deus está nos reprovando, quando na verdade Ele está nos provando. O silêncio de Deus nos faz pensar que Deus nos abandonou, quando na verdade Jesus, Ele está no barco conosco. O silêncio de Deus nos faz pensar que Jesus não se preocupa com a minha vida, com a minha história, com meus sentimentos. O silêncio de Deus nos faz pensar que Deus abandonou o projeto que um dia Ele iniciou nas nossas vidas. Quantas pessoas têm abandonado o Evangelho, têm abandonado a Cristo, porque no momento de silêncio, enfrentando tempestades, imaginaram em seu coração que o silêncio de Deus significava que Deus havia os abandonado. Quando as pessoas estão abandonando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, as boas novas do reino, quando as pessoas têm se decepcionado por imaginar que no meio da tempestade, por Deus estar em silêncio, ali tinha chegado o ponto final da sua trajetória. Quantas pessoas têm desistido do seu casamento, têm desistido da sua família, têm desistido dos seus filhos, porque têm pedido uma resposta de Deus, e por Deus estar em silêncio, têm abandonado aquilo que Deus tem prometido. Quantos projetos têm sido deixados de mão por pedir uma resposta de Deus, e por Deus estar em silêncio, a pessoa imaginar que Deus não estava no negócio. Nem sempre silêncio de Deus significa reprovação. Nem sempre silêncio de Deus vai significar abandono. Nem sempre silêncio de Deus significa indiferença da parte de Deus. É Deus provando a nossa fé. É Deus transformando o nosso coração. É Deus nos ensinando a vencer pequenos labirintos, para
que lá na frente a gente venha vencer maiores labirintos. E quanto mais vencemos dificuldades, mas nós crescemos e amadurecemos. Quanto mais vencemos dificuldade, mais autoridade no reino Deus nos concede. Quanto mais vencemos etapas, mais avançamos no propósito e alcançamos o alvo desejado. Vença pequenas dificuldades, para que lá na frente você vença maiores. Essas pequenas dificuldades estão te levando a níveis de autoridades maior no espírito. Essas pequenas dificuldades estão te proporcionando mais poder e autoridade no reino, para que você venha vencer maiores dificuldades amanhã, para que você adquira experiência e para que a sua vida sirva de espelho para quem se espelha em ti. Deus não nos chamou por cauda, mas nos chamou por cabeça. Ser cabeça significa estar liderando. Não é você ser maior do que ninguém, é você liderar. Ser líder não quer dizer ser maior, mas ser líder quer dizer ser exemplo. E Deus nos chamou para ser exemplo, porque tem muita cauda nos seguindo, tem muitas pessoas se espelhando em nós, tem muitas pessoas que baseiam a sua vida através da nossa. E se você fracassar agora, muitas pessoas podem desanimar e retroceder. Tem pessoas que te criticam no meio da sua família, mas lá no fundo, quando o calo aperta, é você que eles procuram. Tem muitas pessoas que te menosprezam, mas lá no fundo, quando a dificuldade bate, é o seu endereço que elas procuram. Por quê? Porque Deus nos chamou para influenciar pessoas. E todos aqueles que são chamados para um propósito de liderança, para um propósito de estar sendo libertadores para uma geração, passam e atravessam por dificuldades. Senhor, não te importa de que perecemos. Me importo tanto, mas tanto, que eu estou no barco junto contigo no meio da tempestade. Nós temos a mania e o costume de confinar o Espírito Santo a um sentimento. A gente tem a mania de dizer que Deus se manifesta somente quando sentimos arrepio, somente quando choramos. Mas o Espírito Santo de Deus não é um sentimento, ele é uma pessoa. E ainda que você não sinta, ainda que você não se emocione, ainda que você não se arrepie, ainda que você não chore, mas ele está contigo em todos os momentos. Ele não é um sentimento, apesar que ele produz em nós esse sentimento. Ele não é uma emoção, apesar que ele produz em nós essa emoção. Ele é uma pessoa. Não vos deixarei órfãos, mas eu mandarei o outro Consolador, que estará convosco para todo sempre, até a consumação dos séculos. Não chegamos ainda na consumação dos séculos. Isso nos prova que ele ainda está conosco. Não vos deixarei órfãos. Órfão é quem não tem pai. Ou seja, ele está te dando o segredo para você vencer. Você tem um pai que te ama, um pai que é rei, um pai que é soberano, um pai que governa todas as coisas e sustenta na palma das mãos. Um pai tão grande, mas tão grande, que Isaías disse que quando ele quer passear na terra, ele não precisa de Camaro, ele não precisa de avião, ele não precisa de jet ski nem de moto. Ele cavalga sobre os montes. Pega o Monte Everest,
pega o pico do Himalaia, pega todos os montes da terra, ele cavalga por cima. Você tem um pai tão grande que Isaías diz que ele concentra todas as mares na concha das mãos. Pega o Oceano Atlântico, pega o Oceano Pacífico, pega todos os mares da terra, ele coloca na palma da mão. É um Deus tão grande, mas tão grande, que Isaías 6 diz que a terra está cheia da sua glória. O trono nos céus é o lugar onde ele está sentado, e a terra é o escabelo, é o estrado, é o apoio de seus pés. É um Deus tão grande que ele não está no céu, o céu está nele. Um Deus tão grande que ele não pisa sobre a terra está nele, porque ele é o centro de tudo. Esse é o Pai que você tem. Esse é o Pai que nós temos. Esse é o Deus que nós servimos. E que privilégio que nós não o escolhemos, mas ele nos escolheu primeiro. É um privilégio porque não fomos nós que o amamos primeiro, mas ele nos amou quando éramos os seus inimigos. Senhor, não te importa de que perecemos. Importa tanto que João diz no capítulo 3, versículo 16, que ele amou o mundo de tal maneira revela a falta de diálogo, de palavra, de vocabulário para mensurar o tamanho do amor. Quando você não tem uma ideia do que falar, uma ideia para medir a grandeza do amor, a única palavra que sobra é tal, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o Deus que nós servimos. Ele se importa, ele se preocupa. E quando Jesus ele se levanta, ele não se levanta para bater boca com o discípulo. Ele não se levanta para poder dar resposta com palavras para os discípulos. Ele se levanta com propósito, porque Deus só faz coisa com propósito. Ele se levanta para colocar um ponto final naquela tempestade. Naquele momento, ele vai falar com o vento, vai falar com a tempestade. E nós sabemos, estudando, que existe algo chamado braço do mar. Mas nunca ouvi falar em ouvido do mar. Mas naquele momento, Jesus fala, o mar ouve, os ventos ouvem e lhe obedecem. Jesus vai dizer: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E fez uma grande bonança. Aquilo que os discípulos falam revelam o que estava no coração deles. Entenda uma coisa: aquilo que você fala revela o que está dentro de você. Cuidado com aquilo que você fala. Por quê? Porque o que nós falamos representa o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que está dentro de nós, o que nos move, aquilo que nós cremos. Aquilo que falamos é manifestado para fora o que está aqui dentro. Então cuidado com aquilo que você fala. Salomão, no livro de Provérbios, vai dizer que o sábio, ele é de poucas palavras. É claro que eu estou parafraseando, mas o tolo, ele sempre vai estar falando muito. E naquele momento os discípulos vão dizer: quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. O espanto dos discípulos revelam que quando eles acordam Jesus, a expectativa deles não era de que Jesus iria acalmar a tempestade. A expectativa dos discípulos não estava em cima de Jesus acabar com aquela circunstância. Por quê? Porque eles vão dizer: quem é esse? Ou seja, eles vão ficar impressionados com a capacidade de Jesus repreender o vento e o mar. Então, se eles estivessem esperando que Jesus fosse fazer aquilo, eles não deveriam se surpreender como se surpreenderam. Estudando um pouco, ouvindo um pouco Deus falar comigo, eu tive o entendimento de que o que espantou os discípulos não era o fato de Jesus acalmar ou não acalmar a tempestade. Os discípulos acordam Jesus porque eles não conseguiam entender como é que alguém pode descansar em meio à tempestade. O homem natural não consegue entender como é que alguém consegue descansar no meio da tempestade. O homem natural não consegue entender como é que alguém consegue descansar enquanto falta o alimento no armário. O homem natural não consegue entender como é que alguém consegue descansar ainda que esteja sem emprego. O homem natural não consegue entender como é que alguém consegue descansar enquanto a tribulação invade o casamento, quando a enfermidade bate na casa. O homem natural não entende como é que você consegue descansar mesmo passando por dias difíceis como você tem vivido. Era isso que eles não conseguiam entender. Como é que Jesus conseguia dormir no meio da tempestade? Certo dia, Jesus vai dizer para os discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Por quê? Porque Filipenses capítulo 4, Paulo vai dizer que a paz que Deus nos dá, ela excede, ela vai além do entendimento. Ou seja, a paz que Deus nos dá, o homem não consegue entender, vai além do seu entendimento. Por quê? Porque Deus nos dá a paz de descansar em meio à tempestade. Porque Deus nos dá a paz de dormir tranquilo, ainda que estejamos passando pela dificuldade, porque nós cremos que Deus está governando todas as coisas. Essa é a paz que Deus quer te dar esta noite. Esta é a paz que Deus quer fazer repousar sobre o seu casamento esta noite. É a paz que Deus quer fazer repousar sobre a sua vida esta noite. Esta é a paz que Deus quer derramar sobre ti neste momento. É a paz que no meio da depressão você consegue descansar. A depressão vem no seu lado esquerdo e vem te dizer: você não tem ninguém que te ame, não tem ninguém que te abrace, não tem ninguém que te apoie. Mas do outro lado, Deus te dá a paz de você entender que esse processo, que esse momento não limita a sua vida e que Deus tem um plano maior para a sua existência. É a paz que quando tudo vai mal e você pensa em desistir, você consegue entender que essa trajetória, essa circunstância, essa tempestade não é um ponto final. É a paz de entender
que ainda que você não tenha fé e esperança, você resgata lá no fundo, no meio das cinzas e do pó, uma fagulha de esperança, e você é capaz de assoprar essa fagulha e voltar a incendiar um coração que antes estava em cinzas e pó. É essa paz que Jesus estava ensinando para os discípulos, dentro dessa passagem, dentro desse contexto. A paz de acreditar que o Deus quem nos chamou e nos vocacionou é o Deus quem cuida de tudo. E ainda que no meio do processo eu passe por tempestade, a palavra que ele me disse lá no início é que nós passaríamos o mar e chegaríamos do outro lado. E se Jesus falou que você vai chegar do outro lado, acredite que você vai. O tempo não limita Jesus, a circunstância não limita Jesus. Deus é atemporal. O que é atemporal? É quem não vive dentro de um tempo, é quem está fora do tempo. O tempo não limita. Nós, seres humanos, vivemos em uma lacuna chamada tempo, que é dividido em 3 estágios: passado, presente e futuro. Mas Deus, Ele está de fora, e o mesmo Deus que está de fora, Ele viu você no passado, está vendo você no presente, mas já viu você no futuro. E se Deus que te vê no futuro disse que você iria chegar do outro lado, acredite, porque Deus já te viu lá, Deus já te projetou lá, e você não vai morrer. Basta crer na promessa que Ele te fez. Basta confiar no que Ele já te disse. Basta acreditar que o reino, ele não é limitado por aquilo que vivemos. O reino não é limitado por circunstâncias. O reino se move por fé. O reino não se move por vista. O reino se move baseado, alicerçado na palavra. E a palavra de Deus diz que há esperança de redenção para aqueles que vivem na tribulação. Se você chora, Mateus capítulo 5, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado são os contritos, quebrantados, são aqueles que choram, aqueles que sofrem perseguição, porque Deus vai vos consolar. Entenda uma coisa esta noite: você não foi o alvo de Deus. Ele não mirou em você todos os problemas do mundo. Você não é aquela pessoa única e exclusiva que sofre. Você não é a única pessoa que passa por aflição. Todos nós estamos vivendo períodos difíceis. Todos nós estamos vivendo momentos de batalha. Todos nós estamos vivendo momentos de tribulação. Todos nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis. Todos nós pensamos em algum momento em desistir. Todos nós sofremos angústias e muitas vezes questionamos até mesmo a Deus, se Deus está conosco. Todos nós. A diferença é entre aqueles que se permitem viver esse dilema e aqueles que passam por esse processo, mas acreditam numa palavra que veio de Deus, e que esta palavra diz que nós chegaremos do outro lado. O que vai fazer diferença na sua vida é
Você vai deixar esse momento vencer a sua vida? Ou você vai erguer a sua cabeça? Ou você vai tomar uma atitude esta noite? Ou você vai incomodar Jesus na oração? Vai incomodar Jesus até ele acordar? Vai chamar Jesus, vai clamar, vai gritar, até que Jesus, ele olhe para você e interrompa esse processo, esse momento, para poder abençoar a sua vida, para te tirar desse dilema. Você tem duas opções esta noite: descansa enquanto Deus prepara ajudadores, ou você luta com a tempestade enquanto Deus descansa. Ou você corre para os braços de Jesus e vai se entregar a Ele, ou você corre para a tempestade para poder se autocomiserar, ou seja, vai ficar se autocomplacendo de si, se autoapiedando. Ou você reage e vai à luta, ou você joga a toalha e abandona o barco. Ou você se posiciona como um soldado valente e vai para a batalha, vai disposto a vencer. Ou você corre do campo de batalha e foge e é derrotado. Ou você se permite deixar se levar pela circunstância e perece, ou você se levanta para vencer. Te posiciona esta noite. Talvez você que me ouve foi alguém que se permitiu ser derrotado e parou na caminhada porque achou que era o ponto final. Eu quero te convidar esta noite a você se posicionar, voltar a se posicionar com Jesus. Mesmo que esteja tempestade, o lugar mais seguro é junto com Jesus. Eu quero convidar você que abandonou a caminhada a você retroceder e você retornar para onde você caiu, e você se arrepender e se reconciliar com Jesus. Também convido você que serve a esse Jesus, está passando por esse momento e se identificou com esta passagem, eu convido a você a descansar nos braços de Deus, a você entender que a circunstância, que a tempestade, que o vento e o mar não limitam o poder de Deus. Descansa, confia, deixa Deus trabalhar por ti. E Ele pelejará por vós, e vos calareis. Descansa, deixa Deus agir por ti. Deixa Deus batalhar por ti. Deixa Ele fazer a parte dele, faz apenas a sua. Seja você quem Jesus te chamou para ser. Jesus se levanta. Ele acalma o vento, Ele acalma o mar. Os discípulos se perguntam: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aqueles discípulos que até um pouco tempo atrás imaginavam que Jesus não se importava que eles perecessem, agora estão espantados com aquilo que Jesus fez. Quando você se posiciona e você decide a enfrentar as adversidades, as dificuldades, confiando em Deus, Deus te dará a condição de passar de uma situação de alguém que estava cabisbaixo,
duvidando de que Jesus não se importa contigo, para uma pessoa que vai ficar espantada com aquilo que Deus irá fazer. Quando você se permite passar pelo processo, você enfrenta o processo, confiando no poder de Deus. Deus te dará capacidade de você experimentar o sobrenatural. O sobrenatural de Deus só acontece para aqueles que suportam o processo. Eu não vou te dizer que Deus vai te tirar do deserto, não vou te dizer que Deus vai te tirar da aflição, mas eu vou te dizer que Deus quer te dar níveis de autoridade no meio do deserto. É no meio do deserto que Deus quer realizar os maiores sinais e os maiores prodígios. E deixa eu te falar algo mais. A palavra deserto, ela tem no seu original o hebraico, e ela é uma junção de duas palavras, Macom e Davar. Macom significa lugar, Davar significa palavra. Deserto no original hebraico significa lugar da palavra. Só que na mentalidade judaica, lugar da palavra é uma escola. Deserto é escola que Deus forma alunos bem capacitados para ensinar. Você só vai estar pronto para ensinar quando você atravessar o deserto. Você só vai ter autoridade para ensinar quando você suportar o processo de atravessar o deserto. Deus não vai te tirar desse processo, mas Ele quer te dar paz em meio ao processo. Deus não vai te tirar desse problema, mas Ele quer te dar paz para você vencer o problema. A primeira tempestade que Jesus acalma não era a tempestade que estava por fora, mas era a tempestade que estava dentro do coração dos discípulos. Jesus pergunta: por que vocês temem, homens de pequena fé? A primeira tempestade que Jesus acalma não é a situação de fora, era a tempestade que estava no coração dos discípulos. Entenda uma coisa: Deus nunca vai acalmar a tempestade que você enfrenta por fora sem antes te mudar por dentro, sem antes acalmar a tempestade que está por dentro. Ele quer colocar em ordem algumas coisas que estão na sua mente, no seu coração. Ele quer colocar em ordem algumas coisas que estão em desordem. Ele quer colocar em ordem algumas coisas. Ele quer primeiro acalmar a tempestade que assola a tua mente, para depois acalmar a tempestade que está por fora. Ele quer mudar primeiro o seu interior. Ele quer mudar a sua mente. Ele quer mudar a sua maneira de enxergar as coisas, a realidade. E antes dele fazer um milagre por fora, ele faz um milagre por dentro. Permita-se ser moldado por Deus. Permita-se ser transformado por Deus, a sua mente, o seu coração. Romanos capítulo 12. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê, Paulo? Para que você possa experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus te permite passar pela tempestade, mas ela também tem um propósito para você viver intensamente no meio da tempestade. Essa é a vontade de Deus, é que nós soframos as aflições, mas que não abandonemos o barco, que confiamos plenamente no seu poder e no seu caráter. O caráter de Deus é imutável. Deus não muda. A palavra de Deus é irrevogável. Deus não volta atrás. E a palavra que Ele disse é: passamos adiante.
Acredite. Se Deus te prometeu viver coisas grandes, você vai viver. Acredite, tenha esperança, tenha fé. Se Deus disse que a sua família seria abençoada com toda sorte de bênção, essa contenda que tem se levantado na sua casa não é para destruição. É para ver se você está confiando de que Deus é fiel, até mesmo em meio à tempestade, ou se você vai retroceder. Se Deus falou que os seus negócios, a sua empresa prosperariam, perder cliente é apenas uma maneira de Deus provar o seu coração para ver se você está confiando no que Ele falou. Pequenas portas se fecham para que grandes portas se abram. Deus está te ensinando até maturidade para enfrentar coisas grandes, porque Ele te projetou para coisas grandes. E só pode viver coisas grandes quem venceu grandes tempestades. Só pode viver coisas grandes quem tem ousadia, quem tem fé, quem tem confiança e convicção de viver grandes tempestades. São pessoas que vão viver grandes níveis de autoridades no Espírito. São pessoas que vão ter grandes autoridades no reino. Quer viver coisas grandes? Se prepare para grandes tempestades. Mas creia que no meio das grandes tempestades você terá um Deus infinitamente maior. No meio das adversidades, no meio das batalhas, você tem o Senhor dos exércitos. Ou seja, é Ele quem manda, é Ele quem governa, é Ele quem impera, é Ele quem rege todos os exércitos. É Ele quem domina todas as miríades. É Ele quem está acima de tudo e de todos. Ele não é o Deus da igreja, Ele é Deus dos deuses. Ele não é Senhor dos crentes, Ele é Senhor de senhores. Ele não é rei da igreja, Ele é rei dos reis. Ele governa sobre tudo, sobre todos. É o Deus quem nos vocacionou. É o Deus quem é o maior. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Maior é o teu Deus do que essa tempestade. Maior é o seu Deus do que o desemprego. Maior é o seu Deus do que a rejeição. Maior é o seu Deus do que qualquer afronta. Maior é Deus. Não se trata de uma mensagem motivacional. Não se trata de uma mensagem de coach te ensinando como vencer no mundo. Não, não, não. Se trata de filiação. Se trata de evangelho. É o reino de Deus quem nos condiciona, porque somos filhos do Altíssimo. Eu não quero te motivacionar com sentimentalismo barato. Não é isso que eu estou pregando. Eu estou pregando fé. É o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Como é que você vai dar base? Como é que você vai ter um firmamento, um sustento naquilo que você não vê? Isso é a fé. Paulo vai dizer que esperança, quando se vê, não é esperança. Mas quando eu não vejo, aí sim é esperança. Porque eu aguardo por aquilo que eu não vejo. Eu mantenho firme naquilo que eu espero. Não é mensagem motivacional. Não é emocionalismo barato. É confiança no Deus que servimos, é fé. É firmamento, é base, é alicerce.
Pega isso para a sua vida. Isso aqui é base, é fundamento. É fundamento bíblico. É alicerce. É para quem crê. O resultado da história: Jesus acalma a tempestade. E eles atravessam o mar e alcançam o alvo desejado. Está preparado para viver o melhor de Deus? Está preparado para viver coisas grandes? Então aperta os cintos, porque a viagem está apenas começando. Eu quero convidar você que está na sua casa, você que ouviu esta mensagem, se identificou com o que foi pregado, queira reconciliar com Jesus, você queira enfrentar as adversidades, as tempestades, mas confiando que o silêncio de Jesus não significa abandono, desprezo, rejeição e nem indiferença, mas Ele está preocupado sim. Volte hoje. Volte hoje, volte agora. Eu vou esperar uma igreja abrir amanhã, eu vou na igreja amanhã. Não. Deus está te chamando hoje. É agora o seu momento. Ele quer reavivar a chama no seu coração. Ele quer ativar novamente aquilo que foi apagado. Ele quer reconciliação contigo esta noite. Eu te convido a você retornar para os braços do Pai. E você que está na embarcação e está como os discípulos apavorado, esta noite eu te convido a orar. E não simplesmente apenas orar, mas confiar que Deus está governando todas as coisas. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. Vamos entregar a nossa trajetória ao nosso Pai. Pai, eu quero abençoar aos meus irmãos que estão no poder do alcance da minha voz e da minha imagem. Eu quero abençoar aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão desta live, pela transmissão da rádio, pessoas que nesse momento estão nos acompanhando, Pai. Eu quero erguer um altar de adoração ao Teu nome, junto com este irmão e com esta irmã, dentro dos lares, dentro das casas, nas empresas, nas famílias, nos negócios. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar adentrando, Senhor, nos negócios, nos lares, nas famílias, e transformando o rumo da história, ativando a fé e a esperança nos corações. Eu quero clamar a Deus para que estas pessoas entendam, Pai, que a fé que o Senhor nos proporciona no Espírito vai além do entendimento e nos condiciona a crer quando a dificuldade diz que não podemos crer, quando as circunstâncias dizem que não tem mais jeito, não tem esperança, que continuemos crendo que o Senhor governa todas as coisas. Eu quero orar por restituição nesse momento, Pai. Restituição em casamentos, em famílias. Restituição, Pai, em lares, em negócios. Restituição, Pai, na fé, na esperança. Pessoas que estão vivendo no automático,
Pai, que estão vivendo uma vida monótona, uma vida de rotinas, Pai, que vão na igreja, mas não creem, não tem propósito. Eu quero te pedir esta noite, renova, Senhor, traz esperança, aviva esses corações. Pai, em nome de Jesus, joga por terra barreiras, impedimentos, adversidades, tudo aquilo, Pai, que é contrário e que tenta impedir o teu agir sobre essas vidas, que sejam jogados por terra e neutralizados para a glória do teu nome, Senhor. Deus e meu Senhor, em o nome de Jesus, Pai, entra nos lares, entra nas famílias, entra nas casas, faça a tua obra, glorifica o teu nome, Senhor, e que o Senhor possa ser glorificado através dessas histórias e dessas vidas, em o nome de Jesus, amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Não deixa que nada te prenda, não deixa que nada roube o teu propósito, não deixa que nada roube a tua esperança. Fica em paz, já deu tudo certo em nome de Jesus.